Fala galera, beleza? Na aula de hoje nós vamos ver duas situações problemas para poder a gente fazer as interpretações da dualidade. Vamos lá? Então começando aí da nossa situação problema número 2, que fala sobre a companhia aí que produz dois tipos de luminária. Então produto 1 e 2, que requerem tanto estruturas metálicas quanto componentes elétricos. A direção quer determinar quantas unidades de cada produto devem ser produzidas de forma a maximizar o lucro. Então, para cada unidade do produto 1, são necessárias 2 unidades de estrutura metálica e 10 de componentes elétricos. Para cada unidade do produto 2, são necessárias 3 unidades de estrutura metálica e 5 unidades de componentes elétricos. A empresa possui 300 unidades de estruturas metálicas e 1.000 unidades de componentes elétricos. Cada unidade do produto 1 dá um lucro de 50 e cada unidade do produto 2 fornece um lucro de 90. Primeiramente, vamos fazer a definição das nossas variáveis, só que agora a gente muda, né? Variáveis do problema primal. Então eu sei que x1 é a quantidade do produto 1 e x2 é a quantidade do produto 2. Seguida aí da função objetivo de maximização do lucro igual a 50x1 mais 90x2, sujeito às restrições de estrutura metálica, 2x1 mais 3x2 menor ou igual a 300, e de componentes elétricos aí que fica em 10x1 mais 5x2 menor ou igual a 1.000. Então esse aí é o nosso problema primal. Bom, então tendo o problema primal, como a gente escreveu aí, basta a gente já resolver ele pelo simplex, como a gente já sabe fazer. Acrescenta as variáveis de folga e resolve lá o problema. Então está aqui a nossa solução, o nosso quadro final. E aí eu tenho variáveis básicas x2 igual a 100 e xf2 igual a 500. Então x2 ele está dizendo assim, ó, x1 é igual a 0, x2 é igual a 100. Então ele está falando lá, ó, eu preciso produzir 100 unidades do produto 2 e nenhuma do produto 1, para eu ter um lucro de 900. Quando eu faço isso, eu tenho que xf1 está tendo folga igual a 0 e xf2 está tendo folga de 500. Ah, professor, mas folga 0, sendo que não está produzindo x1. Uma coisa que vocês não podem confundir é o significado, tá? x1 e x2 é produzir o produto A e produto B, ou produto 1 e 2. xf1 e xf2, eles estão diretamente relacionados ao que a variável de restrição significa. Então, xf1, voltando aqui, estrutura metálica, e xf2, componentes elétricos. Isso sempre tem que estar em mente, tá certo? Então, essa aí é a nossa interpretação do modelo primal. Para construir o modelo dual, a gente sabe que ficaria assim, né? Fazendo aí uma releitura ou lembrando da matéria passada. Como que ficaria, então, a escrita do meu problema dual, do meu quadro de solução dual? Então, eu tenho aqui o quadro de solução primal e para eu escrever o dual, eu tenho que fazer aquelas analogias que vocês se lembram lá, que xi está relacionado com y, fi e assim vai. Deem uma pausa aí no vídeo, relembre esse conceito e escrevam esse quadro. Então, ficaria assim, hein? O meu dual, menos 1, 0, 0, y1, 0, 1, 0. E y1 está dando quem? y1 está dando igual a 30. E y2, 0, porque ele é não básico. Yf1, 10. Yf2, 0. E aí, o nosso D está dando também 9.000. Tá certo? O que eu posso interpretar disso tudo, galera? O que eu posso ter? Ó, Y1 seria estruturas metálicas e Y2 o recurso de componentes elétricos. Então, como que a gente pode interpretar isso?
Então as interpretações possíveis seriam o seguinte, ó, o valor de y1, y igual a 30, foi obtido do coeficiente de xf1 e representa, portanto, o valor de oportunidade do recurso R1, estrutura metálica. Isto é, cada unidade do recurso R1 tem capacidade de gerar um lucro de 30. Aí eu escrevi aqui para vocês, ó, problema primal, as variáveis básicas, e aqui do dual, para a gente não confundir, ó. Variáveis básicas, x2 igual a 100 e xf2 igual a 500. Então, fazendo a relação, ó, x2 ele tem relação com yf2. Então, se eu produzo no primal, lá no meu dual, perceba, ele vai se tornar uma variável não básica. Da mesma forma aqui, ó, eu tenho diretamente relacionado xf2 igual a 500, então y2 também vai ser 0, beleza? Então não posso mexer com isso. Agora, se eu não produzo x1, então eu tenho algumas possibilidades dele me gerar lucro. Então perceba, x1 igual a 0, o x1 igual a 0 está associado ao yf1 igual a 10. Isso aqui seria o máximo que eu posso vender de recurso de estrutura metálica, no máximo 10 unidades. E o xf1, que é igual a 0, ele está diretamente relacionado ao y1. Então eu posso vender pelo preço de 30, ele pode me gerar um lucro de 30. E eu tenho um limite para isso que eu poderia medir aqui em YF1, né? De limite máximo e mínimo, para a gente não desconstruir o nosso problema. Eu vou falar isso mais à frente para vocês. Então isso tem que estar bem claro. E com isso a gente consegue fazer nossa outra interpretação. O valor de y2 igual a 0 foi obtido do coeficiente xf2, indicando que o valor da oportunidade do recurso R2, componentes elétricos, gerar lucro, é 0. Isso faz sentido, pois o resultado é coerente do recurso R2 não ser escasso, ou seja, eu tenho muito em estoque. Então, se eu vou fazer mais pedido para poder vender ele, não faz sentido. E se a gente for pensar também, ele está diretamente relacionado aqui com a variável não básica. Então, ele é variável básica. Eu estou produzindo x2, que é provido de xf2, então ele se torna uma variável básica para o meu primal e em contrapartida não básica lá no meu dual. Então, pensar que eu tenho que obter mais produto, sendo que eu já tenho muito em estoque, para fazer venda, para ele me gerar lucro, me gerar capacidade de lucro, não faz sentido. Então, por isso que esse valor é atribuído a 0. Isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente for falar sobre preço sombra, tá certo? Terceira interpretação seria, então, o valor de y1 é, portanto, o valor de oportunidade por unidade do recurso R1, isto é, a capacidade da unidade do recurso gerar lucro neste programa. Então, se eu fosse apostar aí em alguma oportunidade aí de compra de recurso ou de adquirir mais recurso, eu iria adquirir mais recurso de estrutura metálica, até porque a folga foi pouca de estrutura metálica, foi praticamente nada. Então eu estou usando muito no meu processo. Então se eu trouxer mais desse recurso, ele pode impactar mais no meu lucro. Essa é a linha de raciocínio. Então na função objetivo dual, cada parcela mede então o valor de oportunidade dos recursos envolvidos na produção. Então seria estoque versus o valor de oportunidade unitário do recurso. Então a função objetivo dual mede, portanto, a capacidade e o estoque de gerar recursos, ou seja, de recursos gerar lucro. Então na resolução ótima, este valor coincide com o lucro atribuído aos produtos pelo mercado. Isto é, o valor de oportunidade desses produtos aí no mercado, tá bom? Além disso, cada uma das restrições compara o valor de oportunidade atribuído aos produtos pelos recursos com o valor de oportunidade atribuído aos produtos pelo mercado. Tá certo? E aí a gente fecha o nosso problema 2 com essas possíveis interpretações. A situação problema 3, ele fala de produção de mesa e armário. Então, ele vai usar dois recursos, madeira com disponibilidade igual a 12 metros quadrados e mão de obra com disponibilidade igual a 8.
Uma mesa gasta 2 metros quadrados de madeira e 2 homens-horas de mão de obra. E um armário gasta 3 metros quadrados de madeira e 1 homem-hora de mão de obra. As margens aí, mesa 4 unitários e armário 1. Calcular quanto produzir de cada produto para maximizar a margem de contribuição total. Bom, a gente já montou o modelinho aqui, né? Maximização, sujeito às duas restrições. E aí, montei o meu quadro aí de coeficientes e obtive aí do meu modelo primal, obtive as soluções aí básicas e não básicas. Então, as variáveis básicas seria x1, que é produzir mesa, e aí produziria 4 unidades, e xf1 teria folga de quê? De madeira, né? Então aqui metros quadrados, teria essa sobra. Variáveis não básicas seria x2 igual a 0, então ele está falando para não produzir armário, e homens-horas não está sobrando nada. E aí eu teria um lucro aí de 16. Beleza. Primeira coisa, escreva e interprete aí o modelo dual. Bom, esse aqui é o nosso primal. Pausem o vídeo e escrevam aí o modelo dual, tá certo? Ficaria assim, eu tenho que variável básica x1 igual a 4, que a gente viu, né? E xf1 também é igual a 4. Variável não básica vai ser x2 igual a 0 e xf2 também igual a 0. Então, para construir aqui o meu modelo dual, primeiramente eu tenho que fazer a relação. x1 vira quem? yf1. Então, esse camarada aqui vira 4. xf1 vira y1. Então, esse cara aqui também é 4. E os outros dois vão ser zeros. E esse daqui, menos 16, né? Como a gente já viu. E agora a gente associa essas variáveis aqui. x2 vai virar x2 vai virar yf2. Então, eu posso colocar aqui que esse cara aqui ele vai ter resultado 1. Então, aqui vai ficar 1 e 0. Aqui a gente já sabe que não vai ter as relações, né? E agora falta o outro. xf2 vira y2. 0, 1 e o resultado dele é 2. Então, as variáveis básicas aqui ficariam y2 igual a 2 e yf2 igual a 1. E as variáveis não básicas seriam y1 igual a 0 e yf1. E aí o dual também seria 16. Beleza? Então, eu tenho que x é venda de mesa, x1, e x2, armário. O y1, vamos colocar aqui, y1 seria a venda do recurso 1. Seria a venda, vamos pensar assim, de madeira. E y2, mão de obra. Então vamos lá, vamos analisar aqui. Primeiramente, eu gostaria de analisar esse cara aqui, que é o xf2. O xf2, ele está falando assim, ó, que não está sobrando mão de obra, não é isso? Que esse cara aqui está diretamente relacionado à restrição. Então, não está sobrando mão de obra. Então, mão de obra é um serviço escasso. Então, eu poderia, se eu fosse analisar aqui no meu dual, vender a minha mão de obra por 2 monetários. Mas seria o quê? Terceirizar o meu serviço. Isso poderia impactar aí no lucro da minha empresa. Não sei se seria possível, aí vem as interpretações da empresa, vender essa mão de obra ou algo do tipo. Mas essa seria a análise. Agora o que eu quero analisar com vocês é esse camarada aqui, ó. xf1 igual a 4. Ele está dizendo que está tendo sobra de madeira. E se a gente relacionar aqui com o dual, seria o meu y1. Perceba, esse serviço aqui, ele não é um serviço
escasso, né? Eu tenho sobra de material. Então ele vai estar falando assim, ó, tá sobrando produto, então se está sobrando, não vai gerar impacto no meu lucro. Diferente lá da minha variável básica, que era a mão de obra, que é um serviço essencial aqui. Então, poderia ter venda da minha mão de obra que estaria impactando no meu lucro. Já a madeira, não. Por mais que tenha um pouco em estoque, sobrando. Essa sobra, isso não iria impactar na minha lucratividade, tá certo? Então, a gente pode analisar desta forma. Da mesma forma aqui, ó, o X1 ele está sendo produzido 4 unidades. Então, ele também não tem folga, porque eu estou produzindo esse produto. Então, a questão é, eu tenho produção de mesa, mas não tenho de armário. E aí, quando eu falo aqui de armário também não está sendo produzido, ele vai estar, de certa forma, relacionado aqui com o YF2, que a gente vai ver depois, lá na frente, com a introdução de custo reduzido, algo do tipo. Tá certo? Mas essas outras que a gente interpretou, tem que estar um pouco claro na cabeça de vocês. Beleza? Então, com isso, a gente fecha mais um problema, mais uma situação problema. E por fim aqui eu vou deixar esse exercício, que eu vou colocar lá no AVA também, para a gente discutir no fórum algumas interpretações possíveis para esse problema. Tá bom? Até mais, galera!